Nós estamos estudando, irmãos, a carta do apóstolo João. Nós começamos na semana passada, capítulo 1, de manhã e de noite. Nesse domingo, pela manhã, nós já pregamos o capítulo 2 e agora nós vamos dar sequência no capítulo 2. O apóstolo João, eu disse aqui, ele trata de 3 provas que um crente deve fazer na sua própria vida. Ele diz, olha, existe a prova teológica, aonde todo crente deve se perguntar: eu já confessei Jesus como meu Senhor e Salvador? Se você já fez isso, é uma prova teológica de que você é um crente. Depois ele diz, olha, existe uma outra prova, a prova de que nós obedecemos a Deus, e essa é uma prova moral, é uma prova moral de que nós somos servos obedientes. E por último, agora a gente vai estudar, ele vai dizer que existe uma terceira prova, e essa prova é a prova social, é a prova do amor a Deus e amor ao próximo, é a prova de que Deus mudou o nosso coração e a gente se relaciona com as pessoas amando-os de forma como Deus nos amou. Então existe uma transição. De manhã João disse assim, olha, se você diz que conhece a Deus, me prove obedecendo a Ele. Se você diz que tem comunhão com Deus, me prove guardando os mandamentos dele. Agora ele vai dizer, olha, se você diz que obedece a Deus, se você diz que ama a Deus, se você diz que conhece a Deus, me prove amando ao seu irmão, amando ao próximo. Então João está a todo momento nos trazendo características de um verdadeiro cristão e de aquele que teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Então vamos lá, versículo 7, o título da minha Bíblia diz assim: o antigo e o novo mandamentos, o amor fraternal. Versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Vamos parar aqui. João começa falando assim, olha, eu não vou escrever um mandamento novo, eu vou escrever um mandamento antigo. Na verdade, eu estou trazendo à memória de vocês aquilo que vocês já leram no Antigo Testamento e aquilo que vocês já ouviram da boca do próprio Jesus. Existe, um paralelo muito grande entre a primeira carta de João e o Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34, diz assim, aqui é o próprio Jesus dizendo, João 13, 34, novo mandamento vos dou, Jesus dizendo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E aí Jesus segue e diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então Jesus diz, olha, eu vou dar um mandamento para vocês, amem uns aos outros como eu amei vocês. E como Jesus nos amou? Ele nos amou de tal maneira que morreu na cruz por nós. E aí ele segue e diz, olha, se vocês fizerem isso, as pessoas vão conhecer vocês. Se vocês fizerem isso, as pessoas vão dizer, olha, existe algo de diferente na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela ama o próximo, porque ela, assim como Jesus, perdoa, ela, assim como Jesus, é humilde, ela, assim como Jesus, é misericordiosa, ela, assim como Jesus, ela tem uma vida que obedece ao Pai. Então Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então João está dizendo, olha, a prova de que você é um servo fiel, a prova de que você conhece a Deus, a prova de que você tem intimidade com Ele é quando você ama o seu irmão, é quando você se identifica com esse mandamento. É verdade que João no versículo 7 não falou nem qual mandamento é ainda, mas ele vai entrar na questão do mandamento logo logo. Mas como eu disse, João está dizendo, olha, eu quero trazer à memória de vocês, no início do capítulo ele disse, filhinhos, não pequeis. Agora ele diz, amados, não vos escrevo outro mandamento. Então João está sempre preocupado em se mostrar como um pastor cuidadoso, zeloso, que tem palavras para exortar, que tem motivo para advertir e chamar a atenção do povo, mas em nenhum momento
ele trata o povo com rispidez, com raiva, com inimizade, com ódio. Ele os chama de filhinhos, no início do capítulo, versículo 1, e agora ele os chama de amados. E aí ele diz: eu vou escrever um mandamento, mas esse mandamento não é novo. Se você olhar na carta de Levítico, no capítulo 19, versículo 18, se você olhar em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, lá o povo desde o Antigo Testamento já ouvia: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo. É verdade que no Novo Testamento Jesus aprofunda esse mandamento, porque infelizmente o povo de Israel reinterpretou o mandamento e achava que amar ao próximo era só amar o povo judeu, e quem era de fora eles tinham que odiar. Talvez porque naquela época viviam em guerra constante, mas Deus nunca mandou odiar o inimigo. Então Jesus tem que vir e com todas as letras, de forma muito clara, dizer: olha, não ame só os que vos amam, porque isso os pecadores também fazem. Não façam o bem só para aqueles que fazem bem para vocês. Não deem as coisas só para aqueles que vão dar em troca. Façam para aqueles que não dão nada para vocês. Estendam a mão para aqueles que não têm nada para dar de volta. Isso é o sentido do amor cristão. Então Jesus disse: olha, ore pelos que vos perseguem, ame aqueles que vos odeiam. Jesus foi tão longe que começaram a chamar Jesus de amigo de pecador, de amigo de publicano, de beberrão, de comilão, que Jesus sentava com prostitutas e com pecadores. E Jesus disse: é verdade, eu vim chamar pecadores, eu sento mesmo com pecadores, eu como mesmo com pecadores. Mas perceba, Jesus nunca se deixou levar e nunca foi conivente com o pecado de ninguém, mas sim, Jesus tanto pregou o amor a todos, que ele foi confundido com pecadores, ele foi zombado por amar e por se relacionar com aqueles que mais precisavam. De manhã falamos muito sobre isso. Guilherme começou o culto de manhã com as palavras de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não chamou pessoas que estão vivendo uma vida calma, mansa, tranquila, 100% felizes, 100% cheios de si. Jesus chamou aqueles que estavam quebrados, cansados, sobrecarregados, porque ele tinha nova vida para eles. Então João fez uma introdução e disse: olha, eu vou trazer um mandamento, eu vou trazer à memória de vocês um mandamento que já é desde o Antigo Testamento, e ele está na palavra. Vamos lá, versículo 8 diz assim: todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Parece contraditório, porque João falou no 7: não escrevo um novo mandamento, senão um mandamento que já está lá no Antigo, que vocês já leram, já ouviram e já conhecem. E agora quando chega no 8 ele diz: todavia vos escrevo um novo mandamento. Parece contraditório, mas não é. Se a gente lembrar das próprias palavras de Jesus, Jesus diz: olha, eu não vim para anular a lei, pelo contrário, eu vim para cumpri-la. Eu não vim para tirar nenhum tio da lei, nenhum tio da lei cairá, passarão céus e terras, mas a lei se cumprirá. Então, na verdade, a gente, infelizmente, algumas igrejas fazem isso, elas pegam o Antigo Testamento e separam do Novo. Quando o Novo Testamento vem, ele não anula o Antigo, ele vem para dar sequência ao Antigo. O Novo Testamento vem para complementar aquilo que começou no povo de Israel. Então o que João está dizendo é: olha, não há nada novo. O que há de novo é que quando Jesus vem, ele amplia esse amor de tal maneira que ele começa a salvar os mais vis pecadores que ninguém queria. Ele amplia esse amor, não só o povo de Israel, como eles achavam que eles eram os únicos dignos de amor. Ele diz: não, eu vim salvar o publicano, eu vim salvar a prostituta, eu vim salvar o religioso, eu vim salvar aquele que foi renegado, eu vim salvar o pior dos pecadores. Então João diz: olha, não há nada de novo, contudo, entretanto, escrevo um novo mandamento. E aí João traz uma verdade dizendo assim: porque as trevas vão se dissipando. João está dizendo que com relação ao mandamento de amar ao próximo, as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz de Deus está brilhando. A gente tem que atentar para isso e fazer uma pergunta para a nossa própria vida com base nesse versículo. João está dizendo:
desde que o amor de Deus se fez presente na pessoa de Jesus, desde que o Evangelho começou a ser pregado, a luz está brilhando, as trevas estão se dissipando e o amor de Deus tem se aperfeiçoado no coração. Ele disse isso no versículo 5 que a gente pregou de manhã. Mas a pergunta que eu quero que você faça para você, e eu vou fazer para mim nessa noite, é a seguinte: é fato de que quando eu confessei Jesus, as trevas que haviam na minha vida começaram a se dissipar. Aquele velho homem foi morto, os meus maus costumes foram sendo sepultados, o meu caráter foi sendo transformado, as minhas manias e os meus desejos pecaminosos foram sendo retirados da minha vida, e as trevas foram se dissipando e a luz foi brilhando. Mas o que eu quero me autoavaliar nessa noite, quero que você se avalie, é o seguinte: as trevas continuam se dissipando na sua vida? Ou em algum momento você, nós nos acomodamos e permitimos que as trevas voltassem a tomar lugar? Em algum momento, será que a gente descansou, não vigiou, que a gente abriu brecha e a luz que começava a brilhar cada vez mais forte em nós foi diminuindo e as trevas estão tomando lugar? Precisa responder. Quero que você se autoavalie, faça uma breve meditação do que o Evangelho fez na sua vida quando você conheceu Jesus e de como você se encontra hoje. Talvez você vai dizer: olha, pastor, em algumas áreas da minha vida a luz tem brilhado, mas em outras áreas da minha vida, pastor, é verdade que eu acho que as trevas estão tomando lugar de novo. E aí eu queria te convidar e me convidar nessa noite, irmãos, a que a gente volte a buscar essa luz, para que essas trevas se dissipem novamente, seja em qual área for, seja em qual momento da nossa vida for, seja em qual relação com o nosso próximo, com Deus, com a igreja, com o vizinho. Mas o que a gente não pode permitir é que isso aqui não seja verdade na nossa vida, porque o Evangelho nos diz que as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. João disse para a gente, no capítulo 1, que Deus é luz e que nele não há trevas. João disse para a gente no capítulo 1, que se eu digo que ando na luz, mas vivo em trevas, eu sou mentiroso, e a verdade de Deus não existe em mim. Então eu queria que nessa noite cada um de nós nos perguntássemos: as trevas estão tomando lugar de novo? As trevas estão ganhando terreno de novo? E se a gente chegar à conclusão que sim, que a gente se arrependa. Porque eu tenho falado muito isso aqui na igreja, quero repetir. É muito comum você conhecer cristãos que no domingo a luz brilha, que no domingo o Evangelho impacta o coração dele, que no domingo ele chora, ele se arrepia, ele sente a presença de Deus, mas de segunda a sábado, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, na política, nos negócios, no lidar com o vizinho, as trevas tomam conta, as trevas ganham espaço na sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A luz não basta que brilhe no domingo, a luz de Deus não deve brilhar só domingo, senão a gente é hipócrita, senão, como João disse, a gente é mentiroso. Se dissermos que temos comunhão com Ele, versículo 6 do capítulo 1, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então eu quero te convidar e quero me convidar a viver um cristianismo que vai de segunda a segunda, a viver uma luz que brilha em todos os lugares, na fila do ônibus, na fila do banco, quando alguém te trata mal, quando alguém te dá uma volta, quando alguém é leviano com você, quando acontece alguma coisa que você não gosta. Eu te convido e me convido a viver essa luz que brilhe, porque a religiosidade, irmãos, não salva ninguém. Brilhar no domingo, brilhar em meio a um monte de crente é mole, mas a gente tem que brilhar em meio às trevas, a gente tem que brilhar no problema de segunda a segunda, a gente tem que brilhar no meio do caos, no meio do lamaçal de pecado. Lá a gente tem que brilhar, porque brilhar na igreja, levantar a mão e cantar louvor, qualquer um faz,
Até o ímpio entra aqui e canta louvor, e levanta a mão. Então, irmãos, eu quero me convidar e te convidar. Avalie a sua vida e se pergunte: as trevas estão se dissipando? Porque João disse: aquilo que é verdadeiro nele, em Deus, porque ele é luz, e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Isso tem que ser verdade na nossa vida. Vamos seguir? Vamos lá do 9 ao 11 e a gente vai terminar meditando nesses 3 versículos. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Após dizer uma verdade no versículo 8, qual é a verdade? A luz brilha, as trevas vão se dissipando, o amor de Deus vai se multiplicando e o nosso coração vai sendo transformado. João agora vai mostrar uma grande mentira. A mentira está no versículo 9. Ele diz: olha, se a luz brilha, se as trevas se dissipam, se o amor de Deus é aperfeiçoado no nosso coração, como ele disse no versículo 5, no 9 ele diz: existe uma grande mentira. Que mentira é essa? Quando eu digo que estou na luz e odeio o meu irmão. Quando eu digo que estou na luz e odeio o meu irmão, João diz: até agora eu estou nas trevas, eu minto, eu sou um mentiroso, eu sou um hipócrita. Então João volta a fazer aquilo que ele fez no capítulo 1 e no início do 2, a fazer paralelos, a fazer contrastes, a dizer: se eu digo uma coisa e vivo outra, sou hipócrita. Se eu digo uma coisa e vivo outra, sou mentiroso. João já falou sobre isso. No versículo 6 do capítulo 1 ele disse: se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, somos mentirosos. No capítulo 2 ele diz: se a gente diz que não tem pecado, somos mentirosos. Pela manhã a gente disse: se alguém disser que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então João, ele está ao mesmo tempo que ele traz características de um crente de verdade, ele está caracterizando um religioso hipócrita, ele está caracterizando um crente falso. Ele diz: se você diz que anda na luz, mas pratica as coisas das trevas, é mentiroso. Se você diz que não tem pecado, é mentiroso. Se você diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos, é mentiroso. Se você diz que ama a Deus, ou que anda na luz, mas odeia o seu irmão, está na treva. Então João, ele está, ao mesmo tempo que ele está desenhando um crente de verdade, ele está desenhando um falso crente. Está desenhando. E você percebe, irmãos, que não é difícil de identificar um crente de verdade e um falso crente. Porque um crente de verdade, ele pode escorregar e cometer um deslize, mas ele não vive no pecado. Um crente de verdade, ele pode andar no vale da sombra da morte, mas ele não vive em trevas. Um crente de verdade, ele pode momentaneamente deixar de guardar o mandamento de Deus, mas ele sente prazer em obedecer o seu Deus. Um crente de verdade, ele pode até momentaneamente se afastar do seu Deus, mas um crente de verdade não fica a todo momento afastado da comunhão com o Deus que o salvou. Então é fácil de você pesar na balança, se autoavaliar e perguntar se hoje a sua vida se enquadra na de um crente de verdade ou num crente falso. É fácil você olhar para a vida das pessoas e perceber se elas são religiosas de domingo ou se elas entenderam que o Evangelho é mudança de vida, que o Evangelho é ser nova criatura, que o Evangelho é amar a Deus e ao próximo, que o Evangelho é mudar o caráter, mudar as atitudes, que o Evangelho é manter os pés na terra e a mente no céu, que o Evangelho é viver nesse mundo, mas fazer tudo o contrário ao que esse mundo faz. Isso é o Evangelho. Porque, repito, frequentar uma igreja, prestar um culto, qualquer religião faz. Toda religião tem seu culto, toda religião tem sua divindade, toda religião tem seu templo, toda religião tem sua forma de contribuição, toda religião tem. Mas o Evangelho é diferente.
O Evangelho tem que ser diferente. Se não for, nós estamos nos equiparando ao mundo. Amar ao próximo, irmãos, vai muito além de palavras. Pela manhã, a Ilana deu aula aqui de escola dominical, e ela falava acerca da nossa obrigação de auxiliar os pobres, nossa obrigação de socorrer os irmãos que passam necessidade. Obrigação, essa é a palavra. E aí, nesse caso, a gente percebe que o amor vai muito além de palavras. Amor é atitude, amor é ação. Jesus disse: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me cobriram, estive preso, foram me visitar, estive doente e estiveram comigo. Jesus disse: eu era estrangeiro e me abrigaram. Amor é mais do que palavra, é atitude, é ação, é agir, é demonstrar de forma prática e concreta que você ama realmente o próximo, e que você realmente não é um hipócrita que fala da boca para fora. Então, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. É como se João dissesse: olha, até agora, nunca saiu de lá, nunca saiu. Disse que saiu, disse que viu Jesus, disse que foi convertido, disse que aceitou o Evangelho, mas até agora está lá, está no mesmo lugar de antes, vive a mesma vida de antes. Mas em compensação, quando João diz até agora, é como se ele deixasse a porta entreaberta e dissesse: olha, até agora, se você quiser, abre a porta, sai das trevas, que a luz te espera. Abre as portas, para de odiar o seu irmão, que o amor de Deus te encontra. Então, quando ele diz até agora, ele deixa a porta entreaberta para que a gente mude. Então, irmãos, esse é um assunto muito importante. Pode parecer banal, pode parecer corriqueiro, pode parecer algo que você: poxa, pastor, eu já sou crente há um tempão, já sei disso, mas não é. João vai repetir a questão do amor ao próximo no capítulo 4 e no capítulo 5. O que a gente mais encontra dentro das igrejas evangélicas são pessoas brigadas por aí afora. O que a gente mais encontra dentro da igreja evangélica são crentes que estão com problemas com outros crentes. O que a gente mais encontra dentro do seio cristão são irmãos que têm problema com outros irmãos. E aí, irmãos, João é muito duro. Ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está nas trevas. Eu poderia completar e dizer: não é salvo, não conhece a Jesus, não sabe o que é o Evangelho, não sabe o que é ser nova criatura. Então parece banal: é uma briguinha, fulano é difícil, pastor. Não me interessa como fulano é, me interessa como você lida com fulano, me interessa qual é o seu sentimento para com fulano. Você não vai justificar o seu ódio para com o seu irmão no céu dizendo: Deus, você sabe que fulano era difícil, né? Por isso que eu não gostava dele. Porque Deus vai dizer: eu sei como você era difícil e eu te amei também. Deus vai dizer: não é justificativa. Olhe para a sua vida, lembra como você era difícil e eu te amei, te perdoei, te chamei para minha casa, te chamei de filho, te dei vestes novas. Então não vai haver justificativa. Senhor, olha, eu me afastei de fulano, queria mais nenhum tipo de contato com ele porque ele era difícil, ele era uma pessoa meio complicada. Não há justificativa para isso. Se fulano é complicado, se fulano tem problema, se fulano realmente é uma pessoa que requer cuidados especiais, Deus vai tratar especificamente com aquela pessoa. É claro que eu não estou falando aqui, tá, irmãos, de pessoas que nos ofendem, nos agridem, que pecam deliberadamente contra a gente. Esse tipo de pessoas a gente deve sim perdoar, mas é justo sim que a gente mantenha uma certa distância até que aquela pessoa demonstre para a gente que ela mudou a sua atitude. Então, estou dizendo aqui que uma esposa que é agredida pelo marido tem que conviver com aquele marido dentro da casa sendo agredida. Não estou dizendo aqui que aquela pessoa que por diversas vezes já foi ofendida ou que por diversas vezes já foi maltratado por uma outra pessoa deve manter ali aquela proximidade e continuar sofrendo dano. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de irmãos em Cristo Jesus que por algum momento se desentenderam, que por algum momento tiveram uma briga, um desentendimento, e você tem alimentado um ódio no seu coração. A palavra é muito clara: você que odeia o seu irmão está nas trevas.
Você que odeia o próximo não tem a luz. E no capítulo 1 ele disse: Deus é luz. Se Deus é luz e quem odeia o irmão está nas trevas, nós podemos dizer que quem odeia o irmão não conhece a Deus. Quem odeia o irmão não tem comunhão com Deus. Então você percebe como é que o assunto do amor ao próximo é um assunto pesado, não é um assunto banal, é um assunto de suma importância, é um assunto que está falando que ou você está na luz ou você está na treva, é um assunto que está dizendo que ou você conhece a Deus ou você não conhece, é uma característica que diz que ou você é crente ou você não é, ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo, simples assim. Quando nutrimos ódio por alguém, pelo nosso irmão, a Bíblia faz assim com a gente, ó. Deus para lá, a gente para cá. Então não é algo banal, não é algo que é, pastor, depois eu resolvo, depois eu vejo no que vai dar, Deus sabe meu coração. É algo que está em jogo, né? Se é que eu posso dizer que está em jogo, porque a salvação não está em jogo, mas vamos dizer assim, está em jogo a sua identidade, como crente ou não, está em jogo a sua vida espiritual, está em jogo a sua comunhão com Deus, se você tem ou não. Então, irmãos, é impossível dizer que está na luz e odiar o irmão, é impossível. Pastor, e se eu me encontro assim hoje? João disse, até agora. João não disse que a gente tem que ficar a vida toda nas trevas. Lá no capítulo 1, no versículo 9, ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. No início do capítulo 2, ele disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, pode ser, não é algo difícil de acontecer. Pode ser que existam pessoas aqui hoje, aqui dentro, que exista pessoa aqui dentro hoje, que odeia um irmão, que tem um problema com o irmão, que guarda um ressentimento dentro do irmão. E aí deixe-me dizer, irmão, primeiro, você está andando na treva, porque é isso que a Bíblia diz. E segundo, você só está matando a você mesmo. Você só está nutrindo dentro de você um veneno, uma erva daninha, uma maldição, que traz mais peso, problema, atraso de vida para você do que para aquela pessoa que você está nutrindo esse ódio. É um negócio que está te corroendo de dentro para fora. É um negócio, como de manhã a gente falou, como se tivessem amarrado uma bola de ferro no teu pé e você está arrastando aquele negócio. É um jugo que você não precisa ter, é um peso que você não precisa carregar. Então, perceba, perdoar é cura para a nossa própria vida. Perdoar, amar ao próximo, é bênção para a nossa própria vida, é renovo para a nossa própria vida, é descansar, é relaxar, é baixar a guarda, é deixar de lado aquele negócio que fica atazanando, perturbando, machucando a nossa consciência, aquele espinho que fica apertando o nosso coração e que não vai nos levar a lugar nenhum a não ser para as trevas. João diz: olha, em contrapartida, aquele que ama o seu irmão permanece na luz, permanece na luz. E aí João diz: e nele não há nenhum tropeço. Ou seja, quando eu amo o meu irmão, eu não sou pedra de tropeço para ninguém, porque eu não sou motivo de escárnio, de zombaria, eu não sou motivo de contradição, de hipocrisia, e eu também não tropeço, porque eu ando na luz. Quem anda na luz enxerga por onde anda, quem anda na luz sabe para onde vai, quem anda na luz tem Deus como seu farol, quem anda na luz sabe que Jesus é o seu alvo, o autor e consumador da sua fé. Quem anda na luz sabe que o nosso destino é o céu, é a glória, é a vida eterna. E eu não tropeço, eu não olho nem para a direita nem para a esquerda, eu não perco meu tempo com maldição, com bobeira, com pecado, com ódio. Eu não perco meu tempo alimentando aquilo que não vai ser benéfico para a minha vida espiritual, porque eu ando na luz, e em mim não há nenhum tropeço.
Em mim há um caminho manso e tranquilo, estreito é verdade, apertado é verdade, mas eu caminho em meio à luz, lâmpada para os meus pés, não é isso? E luz para o meu caminho é a tua palavra. E aí João disse de manhã: aquele que guarda a palavra conhece a Deus. A Bíblia está toda ligada, e o conceito de evangelho está todo interligado. Por isso que de manhã eu dizia que se a gente tira um pilar, todo o conceito desmorona. A gente diz que ama a Deus, que conhece a Deus, que tem comunhão com Deus, que Ele mora no nosso coração, mas se a gente não obedece, se a gente não ama o próximo, todos os outros pilares desmoronam, toda outra estrutura vem abaixo. Ah não, pastor, eu amo, eu tenho comunhão, eu tenho intimidade, eu sinto Deus, Deus mora no meu coração, eu conheço a palavra, eu já li a Bíblia toda, eu sou diácono, eu sou presbítero, beleza, mas quando chega no pilar do amor ao próximo, o pilar não existe, o prédio vai vir abaixo. O Evangelho é uma estrutura completa, o Evangelho é uma construção onde todos os pilares devem estar bem alicerçados sobre a rocha que é Jesus, porque se não estiver, ela vai vir abaixo, Então o ódio é um veneno que destrói, o ódio é um veneno que nos mata de dentro para fora, e João é muito claro em dizer: não odeie o seu irmão, porque se você odiar, você está nas trevas. Ele termina dizendo: aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe. É interessante que ele faz uma distinção, ele diz: está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É com grande pesar que a gente tem que dizer: infelizmente, tem muita gente dentro da igreja andando cega, tem muita gente frequentando a igreja domingo após domingo, andando em trevas. O mais trágico disso é saber que a Bíblia grita para a gente: vinde a mim. O mais trágico disso é saber que a Bíblia grita: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. O mais trágico disso é saber que as pessoas entram e saem domingo após domingo da igreja, e a Bíblia grita: se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Esse é o mais trágico. O mais trágico não é alguém deslizar, o mais trágico não é alguém cair, o mais trágico não é você se deixar levar e momentaneamente ficar irado com alguém. O mais trágico é saber que a todo momento a Bíblia diz: vem para a luz, vem para a casa do Pai, volta para o aprisco, confessa os seus pecados, corre para Jesus, volta para onde você nunca devia ter saído. Esse é o mais trágico. O Evangelho está gritando, o Espírito está falando, Jesus nos convida, e às vezes por causa da dureza do coração, a gente entra e sai domingo após domingo, ouvindo Jesus, e continua caminhando nas trevas. É triste, irmãos, mas a vida é individual. É triste, mas a decisão cada um toma a sua. É triste, mas a salvação cada um guarda a sua. A vida é única. Mas aí, claro, me coloco em primeiro lugar nessa exortação e digo: Jesus grita todos os dias, Jesus anuncia todos os dias. O que é necessário, pastor, para que as trevas voltem a se dissipar na minha vida e a luz volte a brilhar? Ouça a voz do Espírito. Não é isso que diz Apocalipse por diversas vezes? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não sei qual o teu problema, não sei qual é a treva que precisa ser dissipada na sua vida. Eu avalio a minha, você avalia a sua, mas uma coisa eu sei: Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, e Ele é um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não há perdão que Ele não possa dar, não há causa que Ele não possa ganhar, não há treva que Ele não possa dissipar, não há pecado que Ele não possa restaurar, ou pecador que Ele não possa restaurar. Esse é o meu
esse é o seu Jesus, esse é o meu, esse é o seu Senhor. A única coisa que não dá é continuar odiando, andando nas trevas e não guardando os mandamentos e dizer que andamos com Ele. Isso não dá, porque isso João já nos disse, nos faz mentirosos. Vamos terminar? 3 aplicações rápidas. A primeira já fiz durante a pregação. O amor é um mandamento que não vai jamais perder o seu valor. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que, havendo profecias, elas deixarão de existir, as línguas desaparecerão, mas o amor permanecerá. Agora, pois, diz Paulo, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor, diz o apóstolo Paulo. Logo em seguida, Paulo vai dizendo: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de todo conhecimento, ainda que eu profetizasse todas as maravilhas, e aí ele vai citando vários aindas, e ele termina dizendo: se eu não tiver amor, de nada me aproveita, nada me aproveita. Então, queridos, a primeira aplicação que eu faço é: o amor sempre foi e sempre vai ser o maior mandamento da igreja, e ele jamais vai perder o seu valor. Lembramos das palavras de Jesus que eu li no início, lá no Evangelho de João: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como, pastor? Que a gente anda de terno, que a gente bota a Bíblia debaixo do braço, que a gente decora versículo bíblico? Não. Que eu sou da igreja congregacional, da metodista, da presbiteriana? Não. Porque vocês amam uns aos outros. Nisso as pessoas vão conhecer vocês. Que eu dou dinheiro na igreja? Não. Porque você ama o próximo e ama a Deus. Segunda aplicação, já fiz, só para gravar durante a pregação: quem odeia o seu irmão vive nas trevas. Quem vive nas trevas não tem a luz, e João disse que Deus é luz, certo? Isso é um alerta, isso é uma pancada mesmo na gente, isso é um beliscão para dizer: ei, acorda. É um saculejo, sabe? Quando você quer pegar às vezes seu filho, sua filha, dar uma sacudida assim, dizer acorda. É uma sacudida de dizer: acorda para a vida. Se você odeia o seu irmão, você está caminhando em meio às trevas, vai acordar no inferno e está aí todo bobo, achando que é crente só porque vai na igreja domingo. Acorda. Deus quer muito mais do que um religioso. Deus quer muito mais do que alguém que dê uma oferta. Deus quer muito mais do que alguém que ande com a Bíblia debaixo do braço. Deus quer alguém que ame a Ele sobre todas as coisas e ao próximo. É um saculejo, acorda. Está andando para o abismo, e está todo bobo aí cantando louvor, está todo bobo aí chamando os outros de varão, varoa. Isso não é nada. Se a gente estiver andando nas trevas, não é nada. Isso é bobagem. Se você tem cargo, está todo bobo aí: eu sou pastor, mas odeio o irmão. Está indo para as trevas. Acorda. Então a Bíblia de vez em quando nos dá um saculejo, e é bom. E a última, terceira aplicação: o amor de Deus, o amor do Pai, não produz tropeço para a gente, não nos leva a tropeçar, e não faz com que a gente seja tropeço para nenhum dos nossos irmãos. Então o amor ainda tem esse benefício: faz com que a gente ande com os pés firmes e seguros, e faz com que a gente não seja em nenhum momento pedra de tropeço para o próximo, em nenhum momento que a gente seja instrumento de Satanás. Falei sobre isso, né? Se não me engano, quando a gente estava terminando a carta de Gálatas, mês passado, falei sobre isso. Tem irmãos que eles fazem o papel de Satanás. Tem irmãos que eles se deixam levar, dão ouvidos. Tem irmãos que eles emprestam sua boca, suas mãos, seus pés para o inimigo. Satanás senta e diz: eu não preciso nem fazer o trabalho ali naquela igreja, porque ali os irmãos eles mesmos se combatem, ali os irmãos eles mesmos se odeiam, eles mesmos se pegam. Satanás fala: vou para outra, porque ali não preciso nem entrar, ali os irmãos já estão no meu ritmo. Quando Paulo diz para os Gálatas, diz: olha, vocês estão se mordendo, pô. Vocês estão se mordendo, vocês estão se pegando. Então, irmãos, o amor de Deus produz esse efeito. Não faz com que a gente não tropece, e faz com que a gente não seja em nenhum momento instrumento para ser tropeço na vida do nosso irmão.
porque estamos aqui para ser bênção, estamos aqui para ser canal de bênção, estamos aqui para amar o nosso irmão, estamos aqui para ajudar o nosso irmão, para chegar no céu, como falei há pouco tempo aqui também, de mãos dadas, para chegarmos aos céus unidos, podemos olhar um para os outros e dizer: valeu a pena chegarmos aqui juntos. Amém? Vamos orar, vamos terminar? Fiquem de pé, queridos, para a gente terminar.